Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula do curso de Orgânica. Nesta aula, nós vamos aumentar nossos conhecimentos sobre a aromaticidade, tá certo? Que é um fenômeno que acontece em cadeias fechadas, que são chamadas de cadeias aromáticas. Primeira coisa importante, eu falei para vocês na aula anterior que o principal anel aromático é o benzeno, que é aquele que tem 3 duplas, não é isso? Tá? É um hexágono que tem 3 duplas ligações, tá bom? Então essas ligações ficam em circulação, em movimento nesse hexágono. Bom, isso acontece, tá? Essa aromaticidade acontece com o benzeno, mas não é o único anel aromático. Você tem diversos anéis aromáticos. O que cai mais de 90% das vezes é esse benzeno. Mas dependendo do nível da questão e do processo seletivo que você está fazendo, tem vezes que essa temática é abordada de outra forma, tá? Com outras cadeias aromáticas. E às vezes, inclusive, para você identificar se a cadeia é ou não aromática. Tá bom? O benzeno a gente já sabe que é. Tá? É uma cadeia aromática. Então, por que ela é uma cadeia aromática? Então, para ser aromática, tem que obedecer certas condições, tá? Então, primeiro, a cadeia aromática, tá? O anel, ele tem que ser um anel planar. O que é um anel planar? Significa que todos os átomos, né, de carbono têm que estar no mesmo plano, tá certo? Então, imagine, isso aqui é o benzeno, tá bom? Então, aqui você tem 6 átomos de carbono, tá? Um hexágono. Então, se você passar uma folha de papel aqui nesse benzeno, tá? Todos os átomos, né, de carbono, inclusive os hidrogênios, elas vão estar dentro dessa folha de papel, neste plano da folha de papel. Não vão estar nem para cima, nem para baixo, tá certo? Estão no mesmo plano. Então, isso é um anel planar, tá bom? Então, você tem aqui um anel planar. Então, primeira coisa importante, a aromaticidade, a cadeia ela tem que ser uma cadeia cíclica plana, tá? Uma cadeia fechada plana, certo? Ela tem que apresentar ressonância por toda a sua extensão. Quer dizer, por toda a sua extensão, ela tem que conseguir dar a volta em todo o anel para ser uma cadeia aromática. Se você tiver algum carbono neste anel que não consiga fazer essa movimentação, ou seja, não tenha os elétrons para fazer essa movimentação, então a cadeia não pode ser aromática, tá certo? A aromática tem que dar a volta, tipo essa cadeia do benzeno, olha só. Você tem todos os carbonos do benzeno, tá, com ligação π, olha só, ligação, né? Orbital P aqui. Você sabe que nós já estudamos isso. A ligação π é feita com orbital P. Dá puro. Então você tem aqui, ó, ligação π, ligação π, ligação π, ligação π. Todos os carbonos têm ligação π, tá certo? Porque você tem 3 ligações π aqui, ó. E essa ligação π sempre ela está entre 2 carbonos. Então nesse carbono aqui, nesse tem uma ligação π, tá? Aqui não tem, mas você tem aqui, ó. Então aqui você tem ligação π, ligação π. Então todos os carbonos deste anel, tá? São carbonos sp2, podemos dizer assim, olha só. Todos os carbonos desse anel são do tipo sp2. Então eles têm esse orbital p puro, olha só. Então nós já aprendemos que o orbital p ele é perpendicular, né? Tá? Ele tem 2 lóbulos, então olha, parte de cima, parte de baixo, 2 lóbulos. Então você tem orbital p, orbital p. Então isso que possibilita a movimentação desses elétrons, olha só. A ligação π, vamos supor, a ligação π está aqui, olha só. Só que ao mesmo tempo ela troca para o outro aqui, porque é a mesma distância, é tudo igualzinho. Então ela fica circulando, porque todos os carbonos têm esse orbital p, tá? Certo? Que forma uma ligação π deslocalizada. Então você tem aqui a circulação, ó, é uma nuvem na realidade de elétrons acima ou abaixo desse plano dos átomos, desse plano desse anel cíclico, olha só. Então é por isso que acontece a ressonância. A ressonância ela apresenta essas características, essa movimentação dos elétrons por todo o anel. Então veja, ela tem que ser uma cadeia cíclica para ser aromaticidade, para ter essa aromaticidade, tá certo? Ela tem que apresentar ressonância por toda a sua extensão, por todo o anel. Por exemplo, se tivesse um carbono aqui,
um carbono que não tivesse esse orbital P, não tivesse como esse elétron circular aqui, você não teria a ressonância, não seria uma cadeia aromática, tá bom? Então são essas as características. Ela tem que ser cíclica, tem que apresentar ressonância por toda a sua extensão, tem que ser planar, e além disso tem uma regra, né? Tá? Esse cientista Huckel, ele estabeleceu uma regra que é feita via um cálculo para saber se a cadeia é ou não aromática, apresentando essas outras propriedades. Ela tem que ser cíclica, apresentar ressonância por toda a sua extensão, tá? Ser planar e, além disso, obedecer à regra de Huckel. Não é só a regra de Huckel, veja bem. São essas três condições, né, associadas. Ser planar, ser cíclica, tá? Ser cíclica, na realidade, né? Apresentar ressonância em toda a sua extensão, ser planar e obedecer à regra de Huckel. E o que é essa regra de Huckel? 4n mais 2 tem que ser igual, tá, ao número de elétrons π. Esse aqui é o número de elétrons, não é ligação, tá? Cada ligação tem 2 elétrons. Então você tem que ter, tá? Esse n aqui da fórmula, 4n mais 2 igual ao número de elétrons π, esse n tem que ser um número inteiro. Se ele for um número inteiro e obedecer às outras condições, você tem uma cadeia chamada de aromática. Tá bom? Por exemplo, o anel aromático aqui, o benzeno, tá? Ele tem 3 ligações π, então ele tem 6 elétrons, tá certo? 6 elétrons, ok? Se você jogar esses 6 elétrons aqui, esse n vai dar um número inteiro, tá? Esse n vai dar 1, porque você vai passar o 2 para lá, vai ficar negativo, 6 menos 2, 4. Ó, se aqui for 6, passa o 2 para lá, 6 menos 2, 4. E 4 por 4 dá 1. Então o n vai dar 1, tá? Para mostrar que o benzeno é uma cadeia aromática, ok? Então tá aqui inclusive o exemplo, ó. Benzeno, tá aqui, ó. O benzeno, que é o anel aromático mais simples. 3 duplas ligações. Então você joga aqui o 6, que é o número de elétrons, não é ligação, aí vai dar n igual a 1, tá? Não é só por causa disso que ela é uma cadeia aromática, por favor. Não é só por causa disso, não. Ela é uma cadeia aromática porque o benzeno é uma cadeia planar, como eu já mostrei, tá? A ressonância acontece em toda a extensão do anel, né, por todos os carbonos, e obedece à regra de Huckel, tá bom? Deu n igual a 1. Aqui o naftaleno é a mesma coisa, são 10 ligações, 10 elétrons π, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, 5 dá 10. Então você joga aqui 10, né, fazendo o cálculo, ó, 10, aí 10 menos 2, 8, né? 8 por 4, 2. Deu n igual a 2. Também é uma cadeia aromática. Significa que a ressonância acontece em toda a extensão do anel, em todos os carbonos. Certo? E é uma cadeia planar também. O antraceno, olha só. Essa cadeia aqui, ó. Antraceno, que são 3 anéis aromáticos. Todos 3 são aromáticos. Você tem 3, 4, 5, 6, 7. 7 ligações π, que dá 14 elétrons. Tá? É só multiplicar por 2, porque cada ligação são 2 elétrons. Então, fazendo o cálculo, 14 aqui, dá 14 menos 2, 12. 12 por 4 dá 3, ó, número inteiro. Toda vez que esse número der um número inteiro, segundo a regra de Huckel, é uma cadeia aromática. Se não der número inteiro, não vai ser aromático. Mesmo sendo um anel planar, tá? Mesmo ressonância, todos os carbonos do anel conseguirem transportar esses elétrons, né? A ressonância por todo o anel, mas ela não vai ser aromática se não der, tá? Esse número inteiro aqui na regra de Huckel, tá certo? Então você tem esse exemplo aqui, ó. Então você tem 2, 4, 6, 8, 10. Olha só, 10. Então aqui também, nota que aqui você não tem anel aromático. Perceba, aqui você não tem anel aromático já, desculpe. Aqui você não tem o benzeno. Aqui tudo era benzeno, né? Mas aqui você não tem o benzeno. Como eu falei para vocês, não é o único anel aromático, benzeno, tá certo? Não é a única cadeia aromática. Lógico que se a cadeia tiver benzeno, já é uma cadeia aromática. Mas não é o único. Então aqui você não tem um benzeno, você tem um anel aqui com 7 carbonos, um anel com 5, olha só. Mas esta cadeia fechada, ela é aromática, tá? Porque a ressonância acontece por toda a extensão do anel, tá? É uma cadeia planar, tá certo? É uma estrutura planar, plana, né? Que nós podemos falar assim.
Então ela é plana, a ressonância acontece por toda a extensão dessa cadeia fechada e obedece à regra de Hooke, porque aqui tem 10 ligações, tem 10 elétrons π, né? 5 ligações, 10 elétrons. Aí você joga aqui, faz o cálculo, 10, aí 10 menos 2, 8, deu 2. Então essa cadeia, ela apresenta a aromaticidade, deu N igual a 2, tá? E aqui não tem anel benzênico, olha só, não tem anel benzênico, ok? Mas é uma cadeia aromática. Aqui também, veja outro exemplo, tá? Aqui não tem anel benzênico, inclusive só tem 4 carbonos aqui, tá? Mas é um anel com um anel que é heterocíclico, que nós chamamos aqui, ó, nitrogênio aqui, ó, heterocíclico, tá? E essa cadeia é uma cadeia aromática, tá certo? Ela é, olha, deu N igual a 1, porque você tem cuidado, isso aqui é muito pegadinha, né? Muita gente esquece, aí é muito cuidado, que isso aqui é aprofundar um pouco o conhecimento, tá? Aqui você não tem somente 4 elétrons π. Se você jogar 4, não vai dar um número inteiro, tá? Vai dar meio a resposta. Aí você vai dizer que ela não é aromática. Então, muita atenção. Ela deu N igual a 1. Ela tá certo? Todos os carbonos aqui são planares, ok? Então, por que ela é? Porque aqui nesse nitrogênio, muito cuidado, aí vai do conhecimento de vocês sobre os elementos químicos. O nitrogênio, ele sendo da família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. 5, olha só, ele tem 5 elétrons na última camada. E ele fez 3 ligações, olha, 1, 2, 3, com esse H aqui é 3, ó. 3 ligações. Então, o nitrogênio em geral faz 3 ligações. Mas veja, ele tem 5 elétrons na última camada. Se ele fez 3 ligações, então menos 3, tá? Porque ele fez 3 ligações. Então, 5 menos 3 sobra 2 elétrons. Olha só. Então, tem 2 elétrons sobrando. 5 elétrons que ele tem. Menos 3 ligações. Se ele fez 3 ligações, ele usou 3 elétrons. Então, sobra 2 elétrons. Significa que ele tem 2 elétrons disponíveis. Vou botar bem aqui, na forma de ponto, tá? Ele tem 2 elétrons disponíveis que não foram ligados. Olha só, não foram ligados. Então, esses 2 elétrons que não foram ligados, eles que estão aqui no nitrogênio, tá? Certo? Em um orbital que vai fazer esta movimentação. Então, tá? Essa ligação, esse par de elétrons, ele pula para o nitrogênio, esse par sai daqui, vem para cá, e aí vai trocando, tá? Vai trocando, vai movimentando, tá certo? Então você tem aqui essa circulação de elétrons, essa ressonância, usando esses 2 elétrons que estão no nitrogênio, que ele não é obrigado a dizer que tem esses 2 elétrons, tá? Às vezes ele coloca esses 2 pontinhos, aí fica até mais fácil de você entender. Tem 2 pontinhos aqui, significa 2 elétrons livres, disponíveis para circular, tá? Para entrar nessa ressonância, nessa movimentação desses elétrons, porque esses 2 elétrons são considerados elétrons π, tá? Elétrons deslocalizados, que se movimentam, ok? Então, ou seja, é um cuidado que você tem que ter, tá? Porque isso requer muita atenção e um conhecimento um pouco maior de ressonância. Então, por favor. Então, esses 2 elétrons entram aqui no cálculo. Então, na realidade, tem 6 elétrons, olha. Por isso que é 6, tá? 2, 2 e esses 2 do nitrogênio aqui. Então, são 6 elétrons para fazer a ressonância. O nitrogênio entra aqui na ressonância. Então, deu N igual a 1. Então, segundo a regra de Hooke, isso aqui é um anel aromático, tá bom? Ele é um anel aromático. Vamos continuar vendo mais exemplos interessantes. Saindo da sombra do anel aromático, né, do benzeno, tá? Vendo que vários anéis apresentam essa característica de aromaticidade. Inclusive, alguns íons são íons aromáticos, tá bom? Então, você tem aqui esse exemplo, ó, você tem essa cadeia, e esse sinal de mais significa que este carbono que está aqui, ó, nessa ponta, tá certo? Ele está positivo, ele perdeu elétrons, então ele tem uma carga positiva. É justamente essa carga positiva que possibilita a circulação desses pares eletrônicos por esse carbono, tá certo? Então esse carbono, ele tem como se fosse orbitais vazios aqui,
devido a ele ter perdido elétrons, ele tem orbitais vazios, olha só, sem elétrons. Então, isso possibilita a circulação, tá, desse par eletrônico por esse carbono. Então, vai acabar essas ligações π, né, esses elétrons que se movimentam circulando por toda a extensão do anel, que é uma das características da aromaticidade, né? Isso, a circulação por toda a extensão do anel, tá certo? Então, os carbonos são todos planares, né, no mesmo plano, e você tem, tá, uma quantidade de elétrons obedecendo a regra de Huckel. Você tem 6 elétrons π, aqui é positivo, não tem elétron. Então aqui você tem 6, olha, 2, 2 e 2. Jogando o 6 aqui, você vai ter n igual a 1. Então você tem n igual a 1, você tem uma cadeia planar e você tem a circulação por toda a extensão do anel. Então você tem uma estrutura aromática, tá bom? Não é benzeno mais, isso é uma estrutura aromática. Tem aromaticidade, tem a ressonância. Esse outro exemplo, olha só, carga negativa agora, então você tem esse carbono aqui, tá? Este carbono é negativo e você tem esse outro carbono negativo. O que significa o sinal negativo? É ao contrário aqui do positivo. Nesse caso, ele ganhou elétrons, olha só. Então, se ele ganhou elétrons, ele tem como se fosse um par de elétrons aqui sobrando, olha, disponível para a movimentação. Então, a mesma coisa aqui, ele tem um par de elétrons. Esse negativo é um par de elétrons. Então, você tem um par de elétrons, um par de elétrons. Então, isso vai contribuir para a circulação desses elétrons π, dessa ligação π. Então, você tem aqui toda a circulação por toda a extensão do anel. Tá? E se você jogar na regra de Huckel, você tem 10 elétrons, 10, 2, 2, 2, 6, mais um par aqui, mais outro par. Ah, o negativo equivale a um par. Sim, se ele ganhou um elétron, ele está com um par formado aqui, tá bom? Então, ele tem um par de elétrons. Então, isso contribui na hora de contar, você conta com esses pares, tá? Que tem no átomo que está negativo. Então, você tem, tá? Jogando aqui, você vai ter n igual a 2, que é um número inteiro. Então, também é uma estrutura aromática. Então, você tem que aprender a reconhecer como uma cadeia é uma cadeia aromática, uma estrutura aromática, tá bom? E quando ela não é, certo? Se não der número inteiro, não é aromático. Se não der número inteiro aqui, não é aromático. Se não poder circular por toda a extensão do anel, dar a volta, não é aromático, tá? Se o elétron não consegue dar a volta no anel, circular, também não é aromático. Se não for uma cadeia planar, também, os carbonos não forem planos, também não é aromático, tá certo? Então, essas são as condições de aromaticidade. Esse outro exemplo, olha só, você tem uma cadeia fechada de 5 carbonos e esse carbono está negativo, tá? Ó. Negativo, como eu já expliquei para vocês, né, ainda há pouco, significa que você tem um par de elétrons aqui. E esse par, ele vai contribuir aqui na circulação, tá? Ele vai ajudar na circulação, tá certo? Ele vai ajudar nessa circulação por todo o anel desses elétrons π, tá? Porque ele equivale a esse par equivale a elétrons π. Então, você tem a movimentação aqui. Então, N dá 1, porque você tem 6, né? 6 elétrons π, jogando aqui dá N igual a 1. Então, é uma cadeia aromática, tá? Aqui, nesse caso, olha só. Aqui você tem, é muito semelhante, né? Cuidado, mas aqui você tem um heteroátomo, oxigênio. Então, o que acontece aqui no oxigênio? Muito cuidado, tá? O oxigênio, diferente do nitrogênio que eu já mostrei para vocês, o oxigênio ele é da família 6A, tá? Se ele é da família 6A, ele tem 6 elétrons, tá? Olha só, ele tem 6 elétrons na última camada. Perceba que ele fez duas ligações, duas. Então, 6 menos 2, por que 2? Porque ele fez duas ligações e ele usou 2 elétrons. Você vai ter, sobrando no átomo de oxigênio, 4 elétrons. Ou seja, ele tem 2 pares. Olha o que acontece aqui de interessante no oxigênio. Ele tem 2 pares de elétrons disponíveis, já, 2 pares. Tá? Então, o que é que acontece quando você tem 2 pares? É o seguinte, tá? Que esses pares, em geral, eles estão direcionados para regiões diferentes, tá? Regiões diferentes do átomo de oxigênio, tá? Eles estão para regiões diferentes. Então, o que vai acontecer é que somente um desses pares vai estar em posição adequada para fazer essa circulação, tá? Certo? Porque você lembra que tem que circular aqui?
apenas um desses pares, o outro não. O outro não vai poder participar da circulação, então é apenas um desses pares. Devido à sua posição, à sua localização ao redor desse oxigênio, somente um desses pares participa, tá? Então você vai ter dois, olha, dois aqui, e somente dois desses vão ser os elétrons π, os outros dois não. Então você vai ter somente dois aqui. Então você vai ter 6 também, tá? Cuidado que se você usar, tá? Esses dois aqui, né? Tá certo? Você usar 8 ao invés de 6, não vai dar número inteiro, tá certo? Não vai dar número, vai dar 1,5. 1,5 não é inteiro. Ok? Então, se você usar 8, você vai errar. Vai dizer que isso não é uma cadeia aromática. Então, cuidado. No caso do oxigênio, você tem 2 pares de elétrons, mas apenas 2 participam dessa movimentação devido à sua posição aqui ao redor, né? É como se 2 deles estivessem em posição adequada para circular aqui dentro e o outro não. O outro está mais afastado, está longe, não tem como circular aqui dentro, tá certo? Então, esse é um caso interessante do oxigênio. Então, muito cuidado, muita atenção, tá certo? Então, é assim que você verifica se a cadeia é ou não aromática, se tem essa aromaticidade.